Olá pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso 6º episódio do podcast Chá de Camomila. Eu me chamo Larissa Moura e esse aqui é o nosso momento de sentar, se acalmar, poder refletir um pouco sobre a vida e sobre os caminhos que a gente vem tomando. Como você pode ver, né, você que nos acompanha, você já é um Camomiler, está aí comigo nesses últimos episódios. A gente aqui não tem obedecido, pelo menos até o momento, né, uma lógica assim, algorítmica, né, de pegar temas do momento, tendências, né, coisas que possam engajar, possam aumentar o número de visualizações do podcast, mas a escolha dos temas tem sido, até esse momento, assim, né, coisas muito particulares da minha vivência. Né, eu sinto que eu preciso, né, trazer aqui aprendizados, coisas pessoais. Então, os temas dos últimos episódios, né, a gente está aqui no 6º, né, eu posso dizer com segurança que esses 5 episódios têm sido, sim, coisas que têm me atravessado muito, né, que eu venho vivendo na minha vida em particular e venho trazendo aqui para vocês. E nesse, gente, não é diferente. Na semana passada aconteceu um evento, né, que me motivou a trazer essa temática de hoje. Que é um podcast, né, sobre o sucesso, né, o que é o sucesso, na minha perspectiva, depois dos 30 anos. E na semana passada aconteceu esse evento que foi meu aniversário. Completei 31 aninhos. E, infelizmente, assim, não foram dias assim tão celebrativos, né? Foi muito engraçado aqui em casa, porque aconteceu uma sucessão de coisas que me levaram, assim, a estar na bad, né? Talvez você possa compartilhar essa sensação comigo. Meu aniversário para mim é um dia assim de solidão, por coisas particulares. Ao longo aí, né, dos episódios a gente vai se conhecendo melhor, mas por questões assim da minha vida mesmo, na minha vida adulta, meu aniversário é um momento assim mais de solidão, de recolhimento, não tô tão aberta assim a celebrações. E aí se soubou que foi uma semana de viroses aqui em casa. Se você tem filhos pequenos, mora aqui no Nordeste, talvez você tenha sentido o baque dessa onda de viroses, né? Que parece que todo mundo adoeceu, criança, adulto, bebê. Aqui em casa a gente teve diarreia, vômito, muita dor no corpo. Depois vieram sintomas assim de gripe mesmo, né? Enfim, ainda estamos aqui nos recuperando. E somado a esses fatores, né? Eu estou vivendo um momento assim bem delicado na minha vida profissional. Recebi alguns nãos nesses dias. Ou melhor, recebi assim vácuos, que acho que é pior do que um não, né? É você ter assim a indiferença. Então, assim, eu já estava me sentindo um nada. E aí veio o quê? Para completar, gente, aquele momento feliz da vida das mulheres todos os meses, né? A TPM. Gente, juntou tudo isso, eu estava me sentindo assim, tem uma expressão aqui lá da minha cidade, que a gente fala assim, o cocô do cavalo do bandido, sabe? Era mais ou menos como eu tava me sentindo, assim, nesses dias. Então parece que essa soma de coisas, assim, me levou, assim, para o fundo do poço e eu não tinha forças para sair de lá, sabe? Foi mais ou menos assim que eu vivi essa semana de aniversário. Meu marido, coitado, ele chegava para mim direto perguntando assim, o que é que eu posso fazer por você, né? Tem algo que eu possa te ajudar? E assim... Não sei se vocês, quando passam por isso, têm a mesma sensação, mas eu acho que quando a gente vive esses processos interiores, sabe, de desânimo, tem muitas coisas que podem ajudar, mas a melhor delas é o tempo, sabe? Viver mesmo aquela bad, deixar os dias passarem e tem um momento na vida adulta que a gente tem que despertar para a vida, né? E fazendo as nossas obrigações e voltando para a nossa rotina, mesmo sem estar afim, porque é assim, a vida é sobre isso. E aí, com o tempo, a neblina vai passando e você vai conseguindo enxergar a situação com um olhar assim mais verídico e até mais empático, né? E isso de enxergar a situação de uma maneira diferente faz não com que a situação mude, né? Mas a nossa perspectiva mudando, parece que a vida já muda. E é sobre isso, mais ou menos, que eu queria iniciar, né, essa conversa sobre sucesso. E aí eu começo essa reflexão perguntando, né, gente, o que é considerado sucesso para você, né? Na nossa vida, assim, o que a gente entende sobre sucesso? Eu acho que existe uma perspectiva muito linear da vida, assim, né? Como se todo mundo precisasse concluir a faculdade até os 23 anos, se casar até os, sei lá, 28, ter filhos, um cachorro, uma casa própria e estar bem financeiramente até os 30, sabe?
E aquela doideira, né, de dizer assim que 30 é a idade do sucesso, como se esses medidores, né, que eu fui aqui citando alguns, eles fossem o ideal de sucesso para cada um. E como se fazer aquilo naquela idade fosse determinar a sua felicidade, sabe? Como se existisse uma régua mesmo para medir a felicidade de todo mundo. Se você não obedece a ela, você não se enquadra, você não tem sucesso. E isso dos 30 anos ser a idade do sucesso, eu acho que estava refletindo comigo, assim, e me fez, acho que sempre pensar que os 30 anos era uma coisa muito distante, sabe? Que quando você chegava aos 30, você já era muito velho. Porque você já tinha conquistado basicamente tudo na sua vida. Então, 30 anos, eu sempre cresci pensando assim, nossa, tipo, minha mãe 30 anos, que velha, né? Todas as mães das minhas amigas acima de 30 anos eram tias, né? Então, pra mim, era uma pessoa muito velha. E hoje que eu cheguei a essa idade, né? Eu acabei de fazer 31, eu me olho no espelho e olho assim, caramba, que diferente era a imagem que eu tinha de uma mulher, né? Que pra mim, na minha cabeça, era uma senhora de 30 anos. Nossa, eu me acho tão jovem, eu me acho com tantas coisas ainda pra aprender, sabe? Pra viver. Essas semanas, assim, acho que semana retrasada, eu fui deixar os meus filhos na escola e tinha uns jovens lá na escola que estavam fazendo uma atividade de entregar para os pais um pirulitinho, uma playlist assim sobre amor. Era uma atividade de combate ao bullying. E quando os jovens foram me abordar, eles fizeram assim, moça, moça, e aí me entregaram, né? Aí depois que eles saíram, eu fiquei assim, muito feliz, né? Que eles me chamaram como moça e não como tia, senhora. Eu disse, olha gente, tô bem, viu? Tava com roupa de academia e cara de menina. Mas tudo isso pra dizer que, meu Deus, como é diferente a visão que eu tenho dos 30 anos. No 30, gente, a gente tá começando a vida. Na semana passada, né, que eu tava aí na bad, a gente faz o quê? Fica olhando nas redes sociais, comparando a nossa vida com a vida dos outros. Aí é que é o inferno mesmo, pelo amor de Deus. Como a gente é burro, né, de fazer isso, sempre dá errado. Mas eu tava aí nas redes sociais e vi os stories de uma jovem aqui, né, eu acho que ela é da área da publicidade, não conheço tão bem, mas ela estava desenvolvendo aí um pensamento sobre marketing, sobre o mercado de trabalho para as mulheres, e ela falando aí, ela tem acho que uns 23, 24 anos, né, da pressão dos 20 e poucos anos de se consolidar, né, de, enfim, crescer no mercado de trabalho, e a pressão que ela fazia sobre si mesma aos 24 anos. Aí eu vendo isso, né, prestes aí a completar meus 31, eu pensei, lascou, acabou com tudo, eu sou inútil. Eu cheguei aos 31, ainda estou com essa preocupação, né? Ainda não tenho, sei lá, uma grande visibilidade, não sou reconhecida profissionalmente como eu gostaria. E eu tenho, eu sou ruim de conta, mas eu tenho quase 10 anos a mais que essa garota, né? Eu pensei, lascou com tudo. Se ela tá com essa preocupação, ó, eu me ferrei na minha carreira, já era. E aí eu tava ouvindo um podcast, já falei pra vocês, né, que eu não só produzo, mas eu adoro consumir podcasts. E eu vi uma entrevista com um neurocientista, o nome dele é Daniel Martins de Barros. E eu já tinha visto um outro livro dele, que é mais conhecido, eu acho que é um dos mais vendidos na Amazon nessa categoria, né, de psicologia, que é um livro que vai falar sobre o lado bom das coisas ruins, alguma coisa assim. Mas esse que eu quero falar pra vocês, né, que é esse livro que ele estava citando no podcast, e depois eu procurei algumas coisas na internet, e o nome do livro é Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor. A perspectiva que ele traz é exatamente essa no livro, assim, né, de que às vezes a gente dá valor demais ao primeiro lugar, mas que o processo, né, as pessoas, né, que se dispõem a estar lá, mesmo sem ter o melhor, elas também têm um grande valor. E aí eu convido você a se aprofundar mais nesse livro, mas eu quero trazer aqui, né, nesse momento do podcast, a perspectiva que ele traz sobre o sucesso, que é o nosso tema central aqui nesse episódio, né? E ele traz uma frase, nossa, que me fez pensar tanto, acho que me salvou um pouco desse buraco que eu estava na semana passada. Ele diz: o sucesso deveria ser medido não apenas pelo que conquistamos, mas também pelas coisas que não abrimos mão para alcançar tais conquistas. E aqui ele vai traçando nessa ideia que habitualmente a gente vê como sucesso uma pessoa que ela alcançou aquele determinado objetivo, né? Chegou a uma promoção no trabalho, não sei, foi morar em tal lugar, ou etc, etc. Mas as pessoas que ao longo dessa jornada, né, em busca por aquele objetivo, entenderam que iam abrir mão de coisas essenciais para a vida delas e desistiram, né, mudaram de rota, elas também tiveram sucesso. Ou seja, não há sucesso só em conquistar um objetivo,
mas em se determinar em não abrir mão dos seus valores, daquilo que é importante para você nesse processo. E claro, né, eu fui pensar um pouco na minha vida profissional no momento, né? Se você não me conhece, eu tenho 2 filhos pequenos, né? A Rosa de 3 anos, o Benjamin de 2 aninhos. E sempre foi um sonho para mim, né? Quando eu decidi que ia me casar, né? Que ia construir uma família, sempre foi um sonho eu estar mais presente na vida dos meus filhos. Eu admiro muito a minha mãe, né? Sou muito grata a ela por tudo que ela fez na minha história. Mas acho que eu já citei aqui em outros momentos, né? Porque, enfim, é uma coisa bem relevante na minha história. A minha mãe é uma mãe solteira, teve que ralar muito aí na minha criação, né? E boa parte da minha infância eu a via só nos finais de semana, porque ela me teve com 21 anos, antes de fazer faculdade, né? Depois ela trabalhava 2 turnos. Então eu acordava, ia dormir e ela estava fora de casa, né? Eu amo demais a minha mãe, mas eu acho que quando a gente cresce, os meus filhos possivelmente no futuro também vão poder dizer a mesma coisa sobre outros pontos, né? Mas a gente quer ter uma experiência diferente, né? Quando a gente é pai e mãe, nas coisas que a gente julga, né, que é melhor, enfim, os valores que a gente construiu ao longo da vida. E um desses para mim é a presença. Eu queria muito, né, participar dessa primeira infância, ainda mais agora onde eles são tão pequenininhos. Então, quando eu engravidei da Maria Rosa, né, eu já tinha essa conversa com meu esposo, né, de trabalhar apenas meio período, reduzir, né, a minha carga horária de trabalho e, claro, né, gente, consequentemente sofrer a consequência de ganhar menos, né, mas para mim isso era um valor, era uma prioridade. Então eu passei a assumir um trabalho que tinha um valor bem baixo, né, mas me possibilitava, era home office, pouquíssimas vezes, né, eu tinha que trabalhar de forma híbrida, né, ir até lá para uma reunião, para uma cobertura com o cliente, enfim. E passei a trabalhar aí durante 2 anos em uma agência. Então, passar a ganhar menos, né, a ter uma remuneração menor, a ter um cargo de menos prestígio, pode ser uma situação de fracasso, olhando, né, numa perspectiva para a minha vida. Mas olhando para o outro lado, eu estava ali fazendo uma escolha consciente, né, em prol das coisas que são valores para mim. Então, aquilo também, nessa perspectiva, seria alcançar o sucesso. E hoje, né, eu abri mão desse trabalho, né, eu fui sair da empresa, 1 mês depois eu passei no doutorado. Para minha frustração, né, no nosso país a gente não tem um grande investimento em educação, então não tiveram bolsas suficientes para todo mundo, mesmo eu passando em segundo lugar, né, eu não tenho uma bolsa atualmente no doutorado, nem tenho perspectiva de ter, então eu tive que sofrer outra consequência, né, abrir mão de ter uma jornada de trabalho aí de 6 horas, enfim, de ter uma renda fixa como CLT, para hoje conseguir conciliar a presença aí com os meus filhos, né, durante um turno e as aulas, né, a pesquisa do doutorado. Então hoje eu trabalho como freelancer, né, e vou tentando monetizar as coisas que eu faço na internet, né, essa produção de conteúdo através aqui do podcast, por exemplo. Então é mais um momento delicado, difícil, né, na vida financeira da minha família, com certeza, mas se eu olho para eu estou construindo algo, né, em prol da minha família, dos valores, daquilo que é importante para mim, a minha resposta é sim. Então, mesmo nessa régua de felicidade da vida, né, da estabilidade financeira, é algo muito importante, hoje eu posso dizer que eu estou obtendo sucesso na minha vida profissional porque eu estou dando passos para aquilo que eu acredito, para aquilo que é importante para mim. Não necessariamente ganhar mais ao final do mês vai ser sucesso para mim, mas sim fazer escolhas, né, renúncias e conquistas que estejam alinhadas aos meus objetivos, ao que é importante para mim. E no podcast que eu citei para vocês, né, esse que eu assisti com o autor do livro, onde ele traz, né, algumas colaborações, ele trouxe algumas perguntas para que a gente possa ajustar a rota aí da vida e ir tentando, né, não fazer mudanças muito radicais, que nem sempre é viável, mas ir ajustando a rota sempre que possível. Caso você queira assistir o episódio completo, eu vou deixar aqui na aba das referências, né, a descrição para que você possa procurar depois, tá bom? E as perguntas que ele traz assim nessa entrevista são essas. O que eu estou fazendo da minha vida? Com que proporção? Onde eu estou colocando a minha energia? E outras 2 perguntas, né? O que eu gostaria de estar fazendo? O que eu valorizo? E por último ele pergunta, né? A vida que eu estou vivendo é a vida que eu quero construir? Um exemplo super legal que ele traz, né, nessa entrevista é da Simone Biles, que eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela é ginasta e acho que vocês lembram de um episódio nas Olimpíadas onde ela desistiu da competição, né? Ela é super premiada, né?
uma ginasta muito conhecida mundialmente, com, enfim, muitos ouros na carreira dela, mas ela teve um episódio, né, em vista da saúde mental, ela decidiu que ia abrir mão, né, de concorrer àquele prêmio. E aí, em entrevistas, né, posteriormente a esse episódio que aconteceu nas Olimpíadas, ela falou que desistir daquela competição, né, em busca do ouro, priorizando a saúde mental dela, foi o maior sucesso da carreira dela. E é muito interessante a gente olhar o sucesso dessa outra perspectiva, né? De que não existe um certo ou errado, mas é você, né? É aquilo que importa para você que vai poder dizer se aqueles caminhos que você tomou foram bons ou não para sua vida. A gente cresce, né, com um sistema de ensino que muitas vezes traz perguntas assim binárias, né? Sim ou não, certo ou errado. E muitas vezes a gente aprende decorando, né? Não aprende, melhor dizendo, né? A gente decora as respostas e até cola dos colegas. Mas na vida, né, se a gente for colar a prova de alguém, né, e de repente no colega do meu lado ele ter marcado sim para aquilo, mas se eu for usar o sim, né, com base na resposta dele, talvez eu seja muito infeliz e me dê muito mal. Então, na vida, não existe esse sim ou não, certo ou errado. Na maior parte das vezes, a gente precisa refletir e ver se aquilo, de fato, vai ser bom pra gente ou não. Nem sempre as respostas são binárias, assim, né? Nem sempre a gente vai querer uma coisa ou a outra. A gente vai querer uma coisa e a outra. Se você é dos anos 90, como eu, né? Eu nasci aí em 93, era muito comum, talvez ainda seja, mas eu assisto menos, as comédias românticas, né? Os filmes, assim, sempre retratarem a mocinha, assim, né? Como alguém que tendo que fazer uma escolha, assim, ou ser uma baita profissional, ou ser uma ótima mãe, esposa, dona de casa, né? É aquele drama, né, de escolher entre o sucesso e a vida pessoal. E aquilo me incomodava muito porque eu sempre quis ser uma grande profissional e também construir a minha família. Por que eu não posso fazer as duas coisas? Poxa, claro que não dá para ser bom em tudo, né? Se a gente fosse colocar essa ideia, né, de que dá para ser bom em tudo ao mesmo tempo, equilibrar perfeitamente todos os pratinhos da vida, a gente enlouquece, né? Vai ter momentos da vida que a gente vai precisar priorizar uma determinada área, né? Como no meu exemplo, tenho filhos pequenos, vou precisar dedicar mais energia, né, ali na companhia, na criação deles, porque eles dependem de mim para muitas coisas, para dormir, para comer, para tomar banho, para coisas essenciais, né? Ao longo do tempo, e em teoria, né, gente, a gente sabe que filho, enfim, vai dar trabalho para a vida toda, mas depois eles vão precisar de mais independência, até precisar mesmo, eu digo, né, para crescer, amadurecer, né, poder se tornarem adultos funcionais. E aí esse tempo eu vou poder dedicar a outras áreas que façam sentido, né, na minha vida, a minha espiritualidade, a minha carreira, né, a minha vida profissional. E aí poder dedicar mais tempo, né, de qualidade a outras áreas da minha vida, como a minha espiritualidade, a minha carreira, né, a minha vida profissional, a vida. Ai, gente, a vida ela não acaba aos 30 anos, ela tá só começando. Então, por causa dessa herança desses filmes, né, a gente é muito influenciado pela mídia, muito mais do que a gente imagina, né, nessas construções de vida desses filmes, que parece que, né, existe um certo ou errado, existe isso ou aquilo. A gente pode querer ser, sim, mais de uma coisa. Pode querer ser uma boa profissional e pode querer ser uma boa mãe, né, ter um casamento legal, sadio, saudável. E quem vai determinar essas escolhas não devem ser a sociedade, esses medidores, né, de sucesso que os outros querem aí nos ajustar, mas a gente. Tem um episódio de um podcast que traz uma frase que me lembra muito esse assunto, é o podcast Para Dar Nome às Coisas, da Natália. Eu vou deixar também esse episódio aqui na descrição, caso você queira ouvir, mas ela fala de alguns aprendizados que ela teve depois dos 30 anos. E é muito engraçado que ela diz que do nada ela para assim num sinal de trânsito, está dirigindo, e aí ela olha assim para o nada e cai aquela ficha. Então quer dizer que a vida é minha e eu posso fazer dela o que eu quiser. Claro, né? Depois arcar com as consequências, né, das nossas decisões. Mas a vida é nossa, né? Se a gente fica vivendo com base nesses marcadores de sucesso que as pessoas, nossos pais, amigos, a sociedade de um modo geral ela coloca, né? A gente nunca vai viver a vida que a gente tem a possibilidade de viver. É engraçado que a gente sempre vai lidar com muitas expectativas, né? Expectativas dos nossos pais, dos nossos amigos, de vizinho, de parente de terceiro grau, da sociedade em geral. A gente sempre vai lidar com muitas expectativas, mas se a gente ficar de olho demais, né, em tentar agradar, em tentar atingir os marcadores de sucesso das pessoas, a gente nunca vai viver a nossa vida.
Eu sou de uma cidadezinha do interior, né? Já citei aqui, mas para que você que é novo aqui no podcast, eu sou de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Norte, chamada Bodó. Uma cidade muito pequena, 2.300 habitantes. Então, eu particularmente, né, enxergo, pela minha experiência de vida, que nessas cidades as pessoas têm uma mania de esperar muito mais da vida uns dos outros, né? Porque todo mundo se conhece, conhece a sua árvore genealógica inteira e cria uma expectativa, sei lá, irreal sobre os outros. E também se mete muito na vida uns dos outros, né? E na última vez que eu fui visitar minha família, eu teve uma senhora assim que do outro lado estava atravessando a rua, assim, né? Eu estava de um lado com os meus filhos, a minha tia, e ela atravessando do outro lado da rua. Eu conheço ela da minha infância, mas não tenho nenhuma intimidade. E ela gritou assim: "Eita, que tá cheio de filho, né?" Eu tenho 2, gente. Aí eu fiquei sem graça na hora, né? Aí ela fala assim: "Vai ligar, que é fazer a laqueadura, né?" Meu Deus, como é que a pessoa pergunta do nada a uma pessoa que você não tem nenhuma intimidade, gritando do outro lado da rua, se a pessoa vai fazer uma laqueadura para não ter mais filhos, porque ela tem filho demais. Gente, isso é um absurdo. Na hora eu fiquei assim, super constrangida e falei pra minha tia: "Que intimidade eu dei pra essa pessoa pra ela me perguntar isso?" Eu sei que não é maldade, é cultura, né? Mas é só para ilustrar o quanto as pessoas depositam, né, expectativas irreais assim sobre a nossa vida, colocando marcadores assim de felicidade, de sucesso que muitas vezes não é o nosso. Quando eu era mais nova, eu tinha um pensamento assim que pra mim ele ainda é muito marcante até hoje na minha vida adulta, né? Eu tinha um pensamento de que ao longo da vida eu queria me arrepender das coisas que eu fiz e não das coisas que eu deixei de fazer. Não sei de onde surgiu isso, né? Mas eu sempre tive isso muito forte assim em mim. E eu, por causa desse pensamento, né, que foi se tornando um valor ao longo da vida, eu sou uma pessoa que gosta muito de tentar, né, de não buscar me frustrar porque eu fiquei com medo de determinada situação, né? Quando vem uma oportunidade, uma coisa assim que é nova, né, que me faz tremer assim na base, eu tenho muita dificuldade de dizer não. O que às vezes é ruim, mas a maior parte das vezes é muito bom, porque me faz ter experiências novas, descobrir novas habilidades e até ter mais autoestima, mais confiança, né, nas minhas capacidades, naquilo que eu sou boa em fazer. Acho que esse programa, né, o fato de a cada 15 dias eu trazer aqui uma reflexão para tanta gente que eu nem conheço, também é uma prova disso, né, de tentar, de, enfim, colocar menos expectativa e querer mesmo me lançar, né, fazer coisas novas. E então eu sempre tento manter, né, esse pensamento assim de e se der errado? Porque sempre vem, né, a gente chama muito no universo feminino hoje, né, de síndrome da impostora, né, aquele pensamento: e se der errado, né? E se alguém falar mal, quiser te cancelar? E aí, para afastar esse pensamento, eu sempre penso, né? Bom, se der errado, pelo menos eu tentei, né? Eu não fiquei parada. E aí eu revi recentemente uma palestra que me lembrou muito isso. E eu queria muito trazer para vocês nesse episódio. É um TED Talks com a Mônica Martelli, né? Uma atriz brasileira. E eu vou deixar aqui nas referências, né? Como todas as outras que eu venho trazendo ao longo desse episódio, vou deixar aqui o link certinho para você acompanhar essa palestra, caso você queira. Mas é super legal a perspectiva que ela dá do sucesso profissional dela. Às vezes a gente tem essa pressão, né, de chegar aos 30 e já tendo reconhecimento profissional, mas a Mônica, ela foi escrever a primeira peça de sucesso dela já depois, eu acho, dos 40 anos. Né? Ela cursou Direito, depois cursou Jornalismo. Lá na faculdade de Jornalismo, né, ela conheceu o teatro, se apaixonou e quis investir profissionalmente aí. E aí ela conta daquele jeito super engraçado, espontâneo dela, que ator em início de carreira faz muito bicho, né? Então passa por aquelas humilhações, assim, de fazer peças infantis. Ela fez um especial de um programa da Angélica na Globo, onde ela teve que ser uma tartaruga. E a casca, assim, era tão grande, a fantasia era tão grande que só dava pra ver uma parte do queixo dela, e mesmo assim as pessoas ainda pintaram o queixo dela. Então, assim, humilhações que ela se olhava pro espelho e dizia, assim, para o amigo dela, assim, que estava acompanhando ela, né, também ator na época: amigo, deu tudo errado, né, vamos procurar outra coisa, um plano B. E aí depois ela fez uma novela das 8, que era o grande sonho, né, dos atores naquela época, né, pela visibilidade. Só que ela tinha um papel de figurinista, assim, que ele não cresceu, ele não desenvolveu na trama. Ela apenas atendia um telefone e dizia: doutor fulano, fulana, na linha C.
Durante os 8 meses, sei lá, da novela, essa era a única fala que ela tinha. Ela dizia que dava tudo dela, mudava a entonação, né? Fazia tudo que ela podia para mostrar que ela tinha talento, mas não teve reconhecimento profissional. E aí, quando passaram esse tempo, né, o mais triste para ela, né, ela falando, é que ela voltou à estaca zero. Né? Ela voltou ali ao início de tudo, ela não abriu novas oportunidades, ela não teve outros convites, né? E ela ficou muito paralisada, muito mal com aquilo. Até que ela teve uma conversa com a mãe, né? A mãe dela, que é uma pessoa que é muito referência para ela, né? Pelo que ela conta na palestra. E a mãe dela traz essa mensagem aqui. Filha, não fique esperando, né, que as pessoas, né? O que você está esperando da vida? Está esperando que as pessoas reconheçam o seu trabalho, né? Venham aqui te elogiar, te abrir as portas? Não. Vai na rua, pegue seu caixote, né? Suba num caixote e mostre para o mundo quem você é. E aí ela disse que na época, né, o caixote assim que ela subiu foi um teatro pequeno, né, que existia lá, acho que em São Paulo. Ela escreveu uma peça chamada Os Homens São de Marte e é pra lá que eu vou. E essa peça, talvez, né, pelo título, né, você já reconhece que é uma peça que ganhou muita visibilidade. Acho que ela passou mais de 10 anos percorrendo o Brasil com essa peça, que depois virou um filme. Se eu não me engano, ele está disponível na Netflix. E também acho que virou uma série depois um segundo filme. Enfim, um filme assim que uma peça de teatro inicialmente, né, que mudou a carreira dela. Né, fez com que ela alcançasse a tão sonhada visibilidade, reconhecimento profissional, né? E aí pudesse ser a atriz reconhecida que ela é hoje. Mas que interessante essa perspectiva que a mãe dela trouxe, né? Não fique esperando as pessoas abrir as portas, né, e te reconhecerem. Faça com que o mundo enxergue quem você é. E aí ela subiu nesse caixote, né, que foi a oportunidade que surgiu na vida dela e aproveitou. Né, deu o melhor de si numa peça que ela passou aí 1 ano construindo, né, estudando, escrevendo e obteve o tão sonhado sucesso profissional. E é tão bonita essa trajetória, né? Ela fala que teve a única filha dela depois dos 30 anos, teve esse sucesso profissional aí depois dos 40, refez a vida, né, com um novo amor depois dos 50. Então, que bonito, gente, contemplar que esse medidor de sucesso, ele não é o mesmo para todo mundo. E o segredo que ela revela ali naquela palestra é seguir fazendo, né? Não desistir, seguir fazendo, seguir tentando. Não se paralisar, né, com esses marcadores de sucesso aí que estão tão atrelados à idade, né, ao nosso tempo de vida, mas seguir tentando. Fazer escolhas e renúncias que estão ligadas com o seu objetivo de vida. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer na vida adulta é se responsabilizar pela nossa vida, né? Pelas escolhas, pela nossa própria história, se apropriar dela. E tem um livro de uma jornalista que eu citei aqui, se eu não me engano, no último episódio, né, no 5º. É uma jornalista que eu amo, de paixão, né? Na época da faculdade eu a conheci, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em um evento lá em São Paulo. É uma pessoa muito querida e tem uma escrita impecável. E o livro dela, né, que eu trago aqui para citar, é um livro que cita várias colunas que ela, as mais famosas, né, que ela fez uma coluna que ela tinha na época na revista Época. E o livro se chama A Menina Quebrada, que é o nome de uma das colunas, né? Aqui essa reflexão que eu trago, ela fala justamente sobre essa responsabilidade, né, do quanto muda o olhar que nós temos sobre a narrativa das nossas próprias vidas, né? Mais importante do que os fatos que ocorreram, é importante a perspectiva que a gente tem sobre esses fatos, né? E a própria perspectiva pode mudar quem nós somos. Vou citar aqui as palavras da Eliane Brum. Ao tornar-me uma narradora de vidas, aqui ela fala enquanto jornalista, né? Aprendi que toda vida é uma invenção própria. Não que ela não seja feita de fatos, de dados concretos e eventos incontroláveis. O que é absolutamente uma criação própria é a forma como cada um olha para a sua vida. De fato, há uma só existência, mas são várias as possibilidades narrativas dessa mesma existência. E é a escolha de como olhar para esses fatos da vida que vai determinar a própria vida. Ou seja, ao escolher como olhar para a sua vida, você escolhe quem você é. Esse trecho, né, do livro da Eliane, sempre com muita sensibilidade, né, ela vai nos lembrar, vai nos ensinar
e que qualquer um de nós pode escolher como olhar para si mesmo, né? Se a gente vai passar a vida nos lamuriando, né? De que nós tivemos uma criação assim, de que o mercado fez isso, de que os nossos relacionamentos isso ou aquilo, ou a gente vai poder olhar a nossa vida com generosidade, olhar a vida do outro com generosidade, né? E poder arcar com as consequências, né, das nossas escolhas e não desistir de seguir tentando alinhar a nossa vida à vida que a gente quer viver. Para encerrando esse episódio, já estou aqui com o meu tempinho contado também para sair de casa, mas eu queria terminar, né, refletindo sobre uma música que eu sempre disse que era a minha música preferida desde a juventude, assim, e de fato acho que eu não escolhi uma outra que substituísse essa. É Amor para Recomeçar, né? Ela é conhecida, né? Ela é cantada por Frejá, né, um artista brasileiro, mas a composição dela, eu sempre pensei, vi na internet, né, que era um poema do Victor Hugo, mas eu vi que não, ele é de um jornalista também, né, um jornalista brasileiro chamado Sérgio Jockman, né, ele uma vez fez essa poesia, publicou em um jornal, e foi a inspiração, né, para o Frejá poder compor essa música, Amor para Recomeçar. Nessa música, convido você a conhecê-la, se você não a conhece, mas se você conhece, né, você vai lembrar aí desse trecho onde ele fala do dinheiro, né? E a gente sabe que o dinheiro, ele é esse marcador de sucesso na nossa vida, né? Mas essa música traz esse trechinho que é muito especial. Ela diz assim: eu desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Eu acho essa reflexão muito válida, né? Para a gente entender quem é dono de quem, né? Que o dinheiro, ele tá aí para nos servir, a nossa carreira, né, a vida que a gente tem para viver, ela está aí para nos servir, não a gente ser escravo dela. E por último, né, o outro trecho dessa música é do refrão, e eu acho que esse para mim é o grande marcador de sucesso, né? Ele diz no refrão, né, desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Então, gente, nesse auge dos meus 31 anos de vida, espero ainda poder viver muitos anos, se Deus me der essa graça, né? Mas hoje eu chego a um ideal de sucesso que, para mim, é muito mais compatível, né, com aquilo que eu acredito do que com o que foi me ensinado, né, ao longo da vida. E sucesso para mim hoje, eu deixo aqui essa reflexão e você pode também fazer a sua resposta, né? Elaborar a sua resposta por aí. Mas sucesso para mim é não ter medo de viver, de tentar, de errar, de aprender, né? Sucesso é quando eu estiver bem cansado, ainda ter amor, ter sentido de vida para poder recomeçar. A Mônica Martelli, né, nessa peça, que foi o resultado dessa motivação, né, dela de subir na caixa e mostrar para o mundo quem ela encerra a peça com essa frase que eu queria também encerrar esse episódio. O que vai acontecer amanhã, eu não sei, mas eu sei que eu vou continuar tentando sempre. Esse foi o nosso 6º episódio aqui do nosso Chá de Camomila. Eu agradeço muito a você que me faz companhia por aqui, né, que nos ajuda a divulgar esse podcast, compartilhando nas suas redes sociais com seus amigos. E eu peço a você que é novo por aqui também, né, para nos ajudar, né, a fazer com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e que mais pessoas possam aí mudar a ideia delas de sucesso, né, e retirar esses pesos, as expectativas alheias, né, sobre as nossas vidas, né, o que é muito libertador. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, né, vai lá no @larimoura e não esquece de seguir, né, de comentar, de deixar o seu feedback aqui sobre esse episódio, seja aqui nos comentários, né, da plataforma onde você está me ouvindo, seja lá, né, no meu perfil, me enviando um direct, deixando uma mensagem. Esse feedback vai me ajudar muito, né, nesse projeto que eu tenho tanto amor e tanto desejo que possa alcançar e ajudar muitas pessoas. Um beijo enorme, gente, e até a próxima!